Deixa eu fazer uma breve apresentação do projeto do Partido Novo. Eu vejo que tem bastante gente aqui que já conhece, que já frequenta o ambiente, enfim, vai ouvir algumas coisas repetidas, mas tem gente nova, e é bom, sempre bom ter gente nova, e por isso eu vou gastar 5 minutos para falar algumas coisas que já são conhecidas por alguns. A gente está aqui num evento do Partido Novo. O Partido Novo é um projeto que foi lançado em fevereiro de 2011, cumprindo a legislação brasileira para se constituir um partido. Foi lançado por um grupo de 186 pessoas que assinaram um documento no Rio de Janeiro em fevereiro de 2011. E a partir daí você tem que cumprir todo um ritual para formalizar a existência de um partido. A nossa liderança é o João Dionísio, que é o nosso presidente, e através da liderança dele é que um grupo se reuniu e começou esse processo. De lá para cá, até julho desse ano, basicamente o que se fez foi recolher as tão famosas 500 mil assinaturas e certificá-las para você poder apresentar essa certificação, esse grupo de assinaturas certificadas no TSE, e aí pedir o seu registro de partido. É o que se fez praticamente nesse período todo. Em julho desse ano, a gente entregou 502 mil assinaturas. Por que 502 mil assinaturas? Porque correspondem a 0,5% do eleitorado da eleição anterior, que era 2010. E aí o TSE avalia, essas 500 mil assinaturas são certificadas, o que significa dizer que a gente recolheu mais de 1 milhão de assinaturas, porque muitas delas foram rejeitadas por várias razões que não cabe aqui discutir. E, finalmente, o processo está em fase de registro. Então, o que nós estamos começando agora, desde julho, é esperando esse registro, que legalmente já deveria ter chegado, por uma questão de ser 2014, que é um ano de eleição, um ano complicado, tem muitos processos no TSE, enfim, eleições gerais. Então, ainda não chegou, mas vai chegar. E nós iniciamos uma fase nova, que é a gente começar o que a gente chama de construção das bases, vamos dizer assim. São dois caminhos, construção das bases e funding, e recursos. No processo, para esses dois eixos, a gente tem já 11 diretórios nacionais. Né? Então, em 11 estados da federação, porque a lei exige que seja pelo menos 9, já tem que ter diretórios criados. São Paulo é um deles, tem mais em outros 10 estados. E em São Paulo a gente tem um grupo aqui, onde eu me incluo, que já organiza o grupo de São Paulo. Diretório do Estado de São Paulo. E já tem vários movimentos para se constituir diretórios municipais, embora ainda seja uma coisa que vai começar para valer a partir do ano que vem. Esse nosso encontro se inclui num eixo de 3 programações que a gente tem para 2015. Na verdade, hoje é o primeiro de um processo de 3 programações. A primeira delas são encontros mensais de apresentação do projeto do partido. Foi o que a gente fez a semana passada. Semana passada, na FEComércio. Alguns aqui já estiveram lá. O que a gente faz é apresentar o time que está mais ou menos envolvido na organização e explicar o que é essa história aí de quase 4 anos de trabalho. E trazer simpatia das pessoas e para que elas comecem a divulgar o projeto e, quem sabe, daqui a pouco se tornar sócios. O segundo eixo é o que nós estamos fazendo aqui hoje, que são palestras temáticas. A gente convida alguma pessoa interessante, inteligente, que tem coisas a dizer, que tem um perfil que interessa ao nosso ideário partidário e abre um debate. Então, hoje nós vamos falar de reforma política, que é um tema que está aí quente na agenda brasileira, com uma figura importante que eu já vou apresentar. E a gente pretende fazer esse tipo de encontro a partir do ano que vem, talvez de mês em mês ou de 40 em 40 dias. Então, esse é um eixo que, para quem já está envolvido com o partido e quer participar, quer conhecer as pessoas, etc., nós vamos ter pessoas interessantes falando para a gente de temas interessantes. E o terceiro eixo é o eixo da organização interna, que para São Paulo e para outros estados, mas para São Paulo vai ter treinamentos. A gente vai começar a organizar treinamentos, ainda para poucas pessoas, porque não dá para fazer, por exemplo, 200 de uma vez. Treinamentos que vão tratar de um ideário, do campo das ideias liberais e do estatuto, e daquilo que o Novo vê como o que pode ser o projeto de ideias e futuramente do programa do Partido Novo. Então, esses 3 eixos vão começar a funcionar em 2015. Hoje a gente, 2 já estão funcionando de uma maneira ad hoc,
O ano que vem vai ter agenda do ano inteiro, com encontros mensais, com agenda direitinho, para quem quiser participar. E a gente vai progredindo, espera receber, finalmente conclua esse pedaço, receber o registro. Com o registro a gente pode ter funding organizado do tipo, vai ter uma página na internet que quem quisesse virar sócio do partido vai poder fazê-lo. E ao mesmo tempo a gente já tem feito um trabalho com gente, assim, com um grupo pequeno para ir atrás de um funding mais pesado para conseguir constituir o partido, ter uma sede, ter uma sala, talvez não seja desse tamanho, mas uma sala onde a gente possa se reunir permanentemente, enfim. Então é um trabalho muito intenso, muitas coisas para fazer. Espero que boa parte de quem está aqui que não conhecia o projeto se empolgue com ele e se envolva com ele. Enfim, para efeito de organização do nosso encontro de hoje. O nosso encontro de hoje é um debate com o Pondé, a gente começa daqui 3 minutos, vamos conversar aqui uma prosa muito informal, uns 50 minutos talvez, depois a gente vai abrir perguntas. Como a gente tem tido uma experiência de que as perguntas em microfone oral têm sido muito longas, a gente se perde um pouco, então vão ser perguntas por escrito. Então a gente vai distribuir, já não distribuiu um papel para todo mundo que está presente, não distribuiu ainda, né? Vai distribuir. E à medida que as pessoas tiverem alguma ideia, algum insight, quiserem perguntar, faz por escrito. Eu vou tentar selecionar, agrupar as ideias e vou aproveitar a presença do Pondé aqui e a gente organizar as perguntas. Bom, Pondé, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. O Pondé, para quem não conhece, acho que não deve ter ninguém que não conhece, mas enfim, ele é professor da PUC, da FAAP, é filósofo, ele é articulista da Folha de São Paulo, está sempre na TV Cultura, debatendo no Jornal da Cultura, com outros convidados. Inclusive você. De vez em quando eu dou um pitaco por lá também. E a gente tem vários livros interessantes de filosofia, de um ideário muito pouco comum na academia, que nos apetece, vamos dizer, né? Ele está aqui como livre pensante, né? Apesar de ele me dizer que está com o casaco da cor do partido, mas foi um acidente. Foi uma coincidência. Não foi combinado. O cosmos conspirou, né? E no fundo, a ideia é que nosso tema fundamental é a reforma política, mas isso não nos limita. A gente pode usar, no bom sentido, a experiência e o conhecimento do Pondé, porque a gente achar interessante. Então, acho que é isso que é isso. Se não tiver nada que eu tenha esquecido, depois alguém dos meus amigos me lembra lá, vamos começar a nossa conversa com o tema da reforma política. A gente optou por fazer por esse tema por razões óbvias, né? Nas eleições gerais, logo que a presidente Dilma ganhou, esse tema veio à tona, quer dizer, já vem vindo há algum tempo, mas ele veio à tona, é preciso fazer uma reforma política. Ela mesma, no discurso de vitória, fez referência à necessidade da reforma de alguns procedimentos, de algumas, talvez até instituições. E aí surgiu um debate, vamos dizer, meio superficial, mas perigoso, eu diria, em relação a plebiscito, em relação a outros processos que poderiam ser utilizados de forma indireta, que não fosse pelo Congresso, enfim. E aí passou a ser um tema que estava na crista da onda, continua, está na conversa de todas as pessoas, é a mãe das reformas, de todas as reformas que esse país precisa fazer. A tributária, a previdenciária, a legislação trabalhista, é a reforma política, talvez certamente a mais importante, a mais difícil. Então eu queria começar, Pondé, essa prosa aqui, te perguntando o seguinte: o que significa reforma política? O que é que está na base da reforma política? Porque, independente das questões técnicas, das tecnicalidades, do que é a legislação, do partido, etc., o que é que significa falar em reforma política com um país com as características do Brasil? Muito bem. Bom, boa noite. Eu agradeço o convite do Christian, do Partido Novo. Está funcionando, sim. Então, esse tema da reforma política, foi bom você começar com essa coisa de o que está na base, porque até a discussão técnica, me parece que existem algumas coisas que a gente deve prestar atenção nisso, que podem parecer um pouco nada a ver.
Bom, reforma política significa pensar o modo como se organiza o poder dentro de um lugar, né? Antes de você discutir se você simpatiza com o voto distrital, distrital misto, né, proporcional, como a gente tem hoje, existe uma questão de fundo importante, que é entender que a política é o modo como se organiza, se gera e se divide o poder. Na democracia, todo mundo sabe, isso é dividido, inclusive, através das pessoas, do voto e tudo mais. Agora, tem algumas coisas importantes. Eu diria que a política, para começar, e aí numa questão de um cenário um pouco mais amplo, histórico, a política, cerca de 250 anos, quando você observa a história da filosofia política e dos movimentos políticos dos últimos, grosso modo, da segunda metade do 18, que deságua na Revolução Francesa, e de lá para cá, a política ela foi paulatinamente se transformando naquilo que a Idade Média entendia que era uma função, como a gente fala em teologia, da graça. Os medievais entendiam que o que redimia o mundo era a graça, a ação de Deus, que tinha seus funcionários, padres, não sei o que e tal. Mas havia uma expectativa de que o mundo tinha problemas e de que esses problemas eram resolvidos através da ação de Deus, grosso modo. Na teologia cristã, chama-se isso de graça. Só que, a partir do final do século XVIII, isso começou a mudar. E, na realidade, a política, como se fala num jargão filosófico, tomou o lugar da graça. A gente espera a redenção do mundo da política. Você pode esperar isso mais um pouco menos. Você pode esperar isso acreditando que deve existir comitês participativos para aparelhar o Estado com militantes que vivem e ganham para isso, certo? E você vê na rua o tempo inteiro, inclusive invadindo propriedades e coisas assim. Ou você pode também achar que a política redime o mundo, entendendo, né, no caso o Brasil, entendendo que você é obrigado a tomar uma atitude. Eu lembro quando teve as últimas eleições, o segundo turno principalmente, eu vi alguns alunos meus que falavam assim: porra, Pondé, eu odeio política, mas eu estou sendo obrigado a discutir política. Vocês devem ter ouvido papos assim também. Eu estou sendo obrigado a discutir política porque me enche o saco, e se eu não discutir, se eu não brigar, vão acabar achando que eu penso uma coisa que eu não penso. Então, o que aconteceu no segundo turno, que eu achei muito importante, com todos os problemas, estou com uma gripe, de vez em quando eu vou tossir. Assim, o que aconteceu no segundo turno, que eu achei muito importante, faz parte do tipo de reforma política e da ideia que eu acho que tem que ser discutida, o modo como deve ser discutido, além das questões técnicas, que é uma compreensão de que não dá mais, se você não concorda, digamos, com aquilo que está no poder de um país, em grande parte da América Latina, e pode vir a continuar a estar no poder, se você não concorda, você vai ter que começar a falar. Existe uma coisa entre algumas pessoas que acha que discutir política é coisa de gente que não é elegante, né? E principalmente digamos assim, de uma certa elite econômica brasileira, paulistana, que assim, quem discute política é gente sem berço, né? Por quê? Porque discutir política, né? Mas isso foi uma coisa que o segundo turno das eleições, ela trouxe um pouco à tona, que eu acho que está dentro desse pacote. É você perceber que na democracia é muito perigoso você se abster de momentos em que a política está muito à flor da pele. Ou, como a gente fala tecnicamente, a soberania na democracia está muito à flor da pele. Esse é um evento aqui de soberania da democracia. Você tem pessoas reunidas
querendo pensar, escutar e falar e dizer, olha, eu acho isso, eu acho aquilo, acho que devia ser assim, eu quero entender não sei o quê. Isso faz parte de como se dá a soberania na democracia. Então, a primeira ideia importante de uma reforma política é tomar consciência de que a política tomou o lugar da graça. Isso tem uma série de problemas. Primeiro, porque a graça é perfeita para quem acreditava nela, né? Ou quem acredita nela. Mas a política nunca é perfeita. Ela nunca é perfeita, né? Então, e ela tem uma coisa que funciona um pouco numa temporalidade glacial. Leva tempo. A gente falava há pouco isso. Você faz uma coisa agora, se é bem feita, isso pode dar frutos daqui 10, 20, 30 anos, né? Então, exige de você uma atenção para uma coisa que, assim, talvez não seja, como falam os americanos, in your lifetime, que você veja o resultado disso daí. Mas nem por isso deixa de ser uma questão premente. Tem uma segunda coisa de fundo, depois eu vou falar de algumas coisas mais pontuais, uma segunda coisa de fundo que é o seguinte, é o estado da política em grande parte da América Latina, e inclusive entre nós no Brasil, que é uma coisa assim de uma política, um entendimento de política como assistencialismo, como Estado gigantesco, como a ideia de que a única forma de você tratar das pessoas é você criar leis, é você criar órgãos do governo, é você ficar dando coisa para as pessoas. E aí já vai nos levando a um tema que, assim, a reforma política implica toda a política. Na hora da reforma, quando você está pensando em reforma, significa olhar de uma forma diferente, dar uma outra forma. Uma visão política implica uma concepção de ser humano. Implica uma concepção de como o ser humano funciona, quais são as coisas importantes que ele deve fazer, o que ele deve esperar da sociedade à sua volta, certo? E aí, nesse sentido, eu acho que a gente tem uma encruzilhada bastante grave no Brasil e em grande parte da América Latina, que é um entendimento de que, se você não concorda com uma visão assistencialista de sociedade, com uma visão socializante de sociedade, você é mau. A ideia é besta, você consegue formular ela numa frase quase idiota, como eu acabei de formular. Você não precisa pensar muito tempo para entender o que a frase está dizendo. A frase está dizendo o seguinte: se você, trocando em miúdos assim, se você não está no espectro, para dar nome aos bois, que vai do PT para PSOL, PSTU e agregados, você é mau. Você é uma pessoa que quer o mal dos outros, você é uma pessoa que deseja mal para as pessoas que são mais pobres, você é uma pessoa que quer destruir a liberdade sexual dos outros, você é uma pessoa que acha que as mulheres devem ficar na cozinha, certo? Essas coisas, a mim pessoalmente, que sou continuamente interpelado nessa discussão, essas questões que eu acabei de citar, elas normalmente me dão sono, né? Mas é uma coisa que você tem que ficar... Isso tem uma razão histórica recente, porque um dos desserviços que a ditadura causou ao Brasil foi ter catapultado o projeto da esquerda no Brasil. Uma das grandes mentiras históricas acerca da ditadura, afora a tortura e todas essas coisas horríveis que você tem sempre que pontuar, é outra coisa que quando você diz, não, eu não concordo com o espectro político do PT ao PSOL, você deve ser a favor da tortura. Né? A pergunta já vem pronta. Você é a favor da tortura? Né? Então tem uma coisa, tem um pouco de cabeça infantil, né? E tem um pouco de má fé, um pouco muito de má fé, né? Que é tentar jogar no balaio de pessoas más, que comem criancinhas, certo? Jogar no balaio de pessoas más, quando você entende que o Estado não deve ser gigantesco, que a pessoa só tem uma forma de uma pessoa adquirir dignidade quando ela é responsável pelo próprio sustento, né? Ou seja, a dignidade não é uma coisa que você empresta, não é uma coisa que você dá,
é uma coisa que tem aquele verbo em inglês muito bom que é earn, certo? Dignidade é uma coisa que você ganha, não no sentido que te dão, mas no sentido que você corre atrás para resolver o que você tem que resolver. Então, essa questão é muito importante, e veja que a minha colocação, Christian, desse cenário, vai me levar a, digamos assim, algumas dimensões um pouco mais profundas do que significa uma reforma política, e que eu acho premente é disso que eu venho falando quando eu toco nesse tema, seja no jornal, seja na rádio, seja no jornal, na Folha, né, e no jornal da TV Cultura. É o seguinte, é que uma das grandes mentiras, isso tem que ficar claro para a gente. Uma das grandes mentiras acerca da herança da ditadura é de que a ditadura fez mal para o projeto de esquerda no país. A ditadura é tudo que a esquerda quis como projeto no país. Por quê? Porque o que ela aniquilou, a ditadura, e agora a gente está começando a engatear, é a possibilidade de você dizer que não é a favor de assistencialismo, que não é a favor de Estado gigantesco, que acha que uma pessoa deve viver pelo que ela ganha e pelo que ela trabalha, que o sistema de sociedade de mercado, com todos os problemas que tem, porque tem, é o sistema que até hoje produziu um pouco de qualidade de vida, no sentido de renda, porque assim, eu sempre costumo dizer, pobreza é que nem gravidade. Você parou de bater a asa, você cai nela. Quer dizer, o normal na vida é ser pobre. O normal na vida é não ter muito o que comer. O normal na vida é você não ter direito onde morar. Essa é a história da humanidade. Eu tenho estudado pré-história, e isso mudou muito minha cabeça. Porque a gente tem ideia assim de que os anos 60, o que aconteceu dos anos 60 para cá? Mudou tudo, né? Quando você estuda um pouco para a história, você começa a ficar com uma visão um pouco mais alargada das coisas. Então, assim, a possibilidade de você produzir riqueza, e quando eu digo riqueza aqui, eu não estou falando em Bolsa Prada, né, especificamente. Estou falando em você ter uma certa medicina, ter supermercado, sabe, não precisar matar o bicho para comer, ou seja, a riqueza, eu estou falando um certo conteúdo. Você tem um certo conforto técnico material, né? E isso é a sociedade de mercado que produziu. Ela produz porque as pessoas vão e correm, competem, e a própria liberdade que ela produz dá a você a chance de você correr atrás do que você quer. Portanto, só que isso, da ditadura para cá no Brasil, virou nome feio. Então, uma primeira questão fundamental na reforma política no Brasil hoje é você sair do armário, certo? É se você não concorda com um regime paternalista, gigantesco, que cultua uma coisa do tipo coitadismo, certo? Você tem que começar a pensar que talvez você não seja uma pessoa má por causa disso, né? Você deve começar a se perguntar se você algum dia torturou alguém na vida. Se algum dia você desejou muito mal, além daquilo que a gente às vezes deseja para algumas pessoas de mal, que é normal, de vez em quando, que é necessário, mas assim, se algum dia você de fato desejou tão mal assim para os outros, né? Um exemplo simples é problemas a ver com empresários, principalmente médio empresário, pequeno empresário. No Brasil, empresário, se você é empresário, significa que você não presta, né? Você paga um monte de imposto, você dá emprego, e todo mundo sabe que no Brasil dar emprego significa que você não presta, por isso você dá emprego, por isso você deve ser punido. Então você tem uma série de elementos aí, que vão de elementos mais técnicos e prosaicos, como eu acabei de citar, a elementos que não necessariamente são tão técnicos e tão prosaicos, que faz parte da reforma política. Por exemplo, saber o que o seu filho está estudando na escola. A reforma política começa na escola, no ensino médio para baixo. Grande parte dos seus filhos, assim como dos meus, né, estudam na escola, em disciplinas de humanas, como se fala,
tudo o contrário do que eu estava falando aqui. Faça um exercício, quem nunca fez. Principalmente se os seus filhos estudarem naquilo que às vezes eu chamo na coluna de escolas chiques da Zona Oeste paulistana. Certo? Escolas cabeça, como se diz. Né? Principalmente nessas escolas em que você busca por uma conta de qualidade, de histórico da escola, faz um teste. Olha que história que eles estão aprendendo. O que tem no livro de geografia que ele está estudando. Né? Você pode, de repente, descobrir que seu filho aprende que o único país da América Latina que não vive, nunca viveu em ditadura é Cuba. A gente ri porque diz, que é isso, Pondé. Mas eu sei disso. Eu recebo e-mails, um monte de e-mails. Não dá para responder todos, claro. Mas eu recebo muito e-mail, tem muito menino e menina. Inclusive, uma camisa que de vez em quando eu uso no Jornal da Cultura, que é uma camisa da União Soviética, vermelha, que eu sempre que vou com essa camisa tenho uma enxurrada de Twitter e WhatsApp. Por que o Pondé está com essa camisa? O que ele quer dizer com isso? Estou tirando um sarro. Mas essa camisa tem um histórico. Ela me foi dada por uma leitora minha de 16 anos. Eu tenho muitos leitores da cidade. Uma menina de 16 anos, que é uma liberal nata, certo? Que sofre na escola, agora ela está com 17, que sofre na escola pra cacete, porque tu estuda numa dessas escolas, o tempo inteiro enchem um saco dela, e ela ia fazer uma faculdade agora, aqui em São Paulo, um curso, e ela acabou optando por uma outra faculdade, que não tem exatamente o mesmo nome no mercado, apesar de que também é uma escola boa, porque ela percebeu que ela ia ser uma extensão da escola dela, essa faculdade. E que iam encher o saco dela o tempo inteiro no curso. Então ela me deu essa camisa, no final da Copa do Mundo, como sarro também. E ela virou para mim e falou, eu duvido que você tenha coragem de usar isso na televisão. Né? E aí eu comecei a usar na televisão a camisa. Né? Mas eu estou dando esse exemplo porque, assim, você tem, assim como esses casos e outros casos, e eu digo para vocês, estou falando de jovens especificamente, porque a reforma política, ela começa antes de tudo aí. Né? Você jovem, você que tem filho jovem, é aí que começa a reforma política, porque qualquer ideia de mudança política num país, ela é um processo, como eu acredito que seja, alguma coisa que no mínimo leva 10 ou 20 anos, ou 30 anos. Você começa a mexer agora para ter algum resultado lá na frente. Assim como o Brasil que a gente vive hoje, né, com o poder que tem hoje no Brasil, principalmente no regime federal, na capital federal, foi um processo que começou há muitos anos. Né? A ditadura veio e o processo foi retomado, e ele foi retomado profissionalmente, sistematicamente, e está aí, instalado. Né? Ele está aí porque ele tem, e aí veja, não é um problema só do Brasil, essa é uma questão maior que eu não vou me ater aqui. Mesmo nos Estados Unidos hoje você tem pressão contra a sociedade de mercado, você tem muita gente que acha que o Estado deve ser gigantesco, certo? Então existe de fato um embate entre uma visão de política, que é uma visão meio religiosa da política, e uma visão de política um pouco menos religiosa. Né? E aí, então, eu dou esse exemplo da escola, porque parece, não, que absurdo é esse? Está falando de reforma política, está falando que o meu filho estuda na escola, faz um teste. Principalmente se ele estuda nessas escolas da Zona Oeste, de uma parte da Zona Sul, vê o que ele está estudando, vai ver onde ele faz estudo do meio. Né? O acampamento do MST que ele foi, certo? Que ele foi visitar, ou o acampamento do Movimento Sem Teto, Trabalhadores Sem Teto, vai ver que é isso que acontece. Isso acontece. E veja, eu não estou falando isso para você chegar lá amanhã na escola e desembestar lá, nada. Não estou falando isso, não. Eu estou falando isso para você falar com o seu filho em casa.
Ou seja, há uma camada mais profunda, porque inclusive essa questão das escolas, nós já recebemos eles na faculdade assim, em grande parte, né? Os coordenadores pensam assim, os coordenadores das escolas, que contratam os professores. E também tem uma coisa, que também é um outro problema que eu acho que a reforma política tem, quando você pensa em reforma política, quando você pensa ela em termos profundos, tem que tocar, que é o seguinte: eu tenho muitos amigos meus, empresários, que há muito tempo a gente, sabe, jantares, senta, conversa, jantares inteligentes, menos inteligentes, a gente senta e conversa, e muitos sempre falaram assim: ah, Pondé, para com isso, esses meninos aí pensam assim, depois isso acaba. Tem uma questão importante que a gente tem que se ater, é o processo de aparelhamento da sociedade. Não é a maioria em número, mas a maioria na democracia nunca é só uma questão de número. A maioria numérica normalmente segue aquela minoria que é aparelhada e organizada. E a gente vive numa situação em que você tem um grupo bem organizado e aparelhando o Estado e a sociedade cada vez mais. E esse aparelhamento está nas escolas e está na universidade, está no coordenador da escola. E tem, às vezes você pode até achar, ainda tem uma coisa que é assim: ah, não, eu queria que meu filho fosse para uma escola, e olha que eu não dou aula em escola, hein? Estou falando de um mercado em que eu não atuo, mas eu recebo eles na universidade. Eu quero que meu filho vá para uma escola que ele seja mais humano. Não, eu quero que ele vá para uma escola que ele aprenda a não pensar só em dinheiro. Né? Essa daí é a melhor de todas. Seja mais crítico, né? Eu quero que ele seja crítico. Então, assim, você tem um conjunto... Essas palavras, né, seja mais humano, seja mais crítico, não pense só em dinheiro, é bom para você entender o seguinte: isso significa o aparelhamento da cultura. A esquerda perdeu em tudo. Porque a esquerda, em economia, para começo de conversa, por quê? Porque os regimes assistencialistas e socialistas vivem do dinheiro que os outros produzem. E uma hora o dinheiro do outro acaba, aí você quebra, junto. Mas essa visão de mundo venceu numa coisa, na cultura. Venceu, na cultura e na educação, a esquerda venceu folgadamente em praticamente o mundo inteiro. Certo? E você pode ser uma pessoa liberal, no sentido econômico, certo? Você pode ser liberal no sentido moral também, certo? Mas aí quando você fala dos seus filhos, eu queria que meu filho fosse um pouco mais crítico com a sociedade. Porque no fundo, eu acho que eu não gosto de publicidade infantil. Né? E assim, então, por quê? Porque é mal, a publicidade é má. Imagina um mundo sem publicidade. A publicidade, ela põe o mundo em movimento, ela coloca escolhas para você. Agora, o que acontece é que esse discurso dos bonzinhos, como às vezes eu chamo, esse discurso dos bonzinhos, ele resguarda uma ideia assim de... E eu vejo isso acontecer muito com os meus alunos de universidade, filhos de amigos meus. É como se eles sentissem culpa. Então, a mentalidade de esquerda, ela também conseguiu capturar um pouco da culpa, a famosa culpa católica. Certo? Então, ser de esquerda significa que você é uma pessoa honesta. É um escândalo, a gente sabe que não é, né? Mas assim, significa que... Mas a imagem está aí, em toda parte. Por exemplo, editais, né? Grande parte da classe artística vive às custas de editais. E por isso tem que rezar no pé da santa lá. Na nossa santa. Tem que rezar no pé da santa, porque senão não passa. Você tem um monte de cláusulas de barreira ideológica nos editais, certo? Que não passa se você não fizer determinadas coisas. Então, assim, a reforma política no Brasil, além de uma discussão técnica, e eu acho que,
em paralelo a ela, ou mais urgente do que ela, é a gente tomar consciência de uma certa impregnação. E é muito difícil, porque isso não é um fenômeno só brasileiro. A América Latina é muito ruim nisso. Muito ruim. Então, porque a sociedade de mercado não pegou direito, né? Na América Latina. Então, existe uma contaminação da cultura, da visão de mundo, que vai aparecendo nesses níveis todos, e muitas vezes você, né? Outro dia eu conversava com uma amiga minha, que a filha acabou de ter uma filha, era empresária, essa minha amiga, e ela fala da filha, não, minha filha está dizendo, vai pôr na escola X, não, porque ela quer que os filhos dela tenham uma outra consciência, né? Não quer que tudo bem, você pode ter outra consciência, abraçar a árvore se quiser, tudo bem. Não é esse o problema. O que é importante, me parece, né, por isso que eu estou aqui conversando com vocês, existe, eu acredito, que um modelo livre, que as pessoas aprendam a ser responsáveis por elas, que você reduza o Estado, que você reduza essa coisa da pessoa ficar o tempo inteiro, e a gente sabe pela sociedade europeia ocidental, que os europeus estão descobrindo recentemente que o Estado vai quebrando, né? É claro que tem gente que gosta de comparar o Brasil com a Islândia. A Islândia tem menos gente do que os Jardins, né? É um puta país legal, vale a pena visitar. Mas comparar o Brasil com a Islândia, o Brasil é para ser comparado com a China, com a Índia, com os Estados Unidos, né? Com países de dimensões continentais e com um monte de gente. Não com a Islândia. Tudo bem, funciona na Dinamarca, tem 10 pessoas na Dinamarca, né? E eles já constituíram um capital bastante grande para ter aquele tipo de vida que eles têm. Então, se você acha que a reforma política ela começa, antes de tudo, por você se assumir, pensar que visão de mundo que você tem. E aí eu terminaria, para a gente continuar a conversa aqui, com o item da bibliografia, tá? Como eu tinha falado contigo, a bibliografia é essencial. Isso é uma coisa, um trabalho que eu venho fazendo, sempre falo disso, e cito fontes, né? E aí eu recebo e-mails e respondo, mandando referência bibliográfica. Quer dizer, a reforma política também passa por a gente ter acesso a determinados autores que a gente simplesmente não tem. Está começando a melhorar. Está melhorando. Mas a gente não tem. Por exemplo, você tem... Vou dar alguns exemplos aqui importantes. Está saindo agora. Você tem um psiquiatra inglês chamado Theodore Dalrymple. Esse é o pseudônimo literário dele. O nome dele é Anthony Daniels, como psiquiatra. O Theodore Dalrymple, que é um psiquiatra inglês, que trabalhou a vida inteira em bairros do que a gente chama aqui no Brasil de população economicamente vulnerável, certo? Trabalhou com drogadição, população carcerária, tanto masculina quanto feminina, portanto, com a mão na massa, né? O Dalrymple, ele agora já está aposentado. O Dalrymple, ele ficou famoso, inclusive ele veio ao Brasil e deu uma entrevista nas páginas amarelas da Veja em 2011. Lembra quando teve aqueles riots londrinos? Que os caras arrombavam loja para iPhone? Os sem iPhone, os sem bolsa Prada, ficavam roubando essas coisas. E aí o discurso é o que? Não, é porque a sociedade, violência simbólica, obriga você a querer isso, né? E eu cheguei cedo hoje, fiquei passeando pela Paulista. Uma hora entrei no McDonald's, sentei aqui no McDonald's e fiquei escutando. Eu faço esse tipo de trabalho antropológico de vez em quando. Eu fiquei escutando jovens conversando. Eles só falavam de uma coisa, do iPhone 6. E do programa agora que a Claro está fazendo, segundo eles, que você compra um iPhone 6, financia em 24 meses, e aí quando sair o 6S, você devolve o seu 6, e eles abatem do que você já pagou o 6S. Ou seja, você vai pagar o iPhone 6, e depois o 7, e aí você está sempre ligado no avanço do iPhone, certo? Agora, você tem que se comunicar cada vez mais rápido, você precisa de aplicativos, isso é trabalho, isso é conhecimento, certo? Agora, tem um monte de gente por aí que não usa iPhone,
e vive do mesmo jeito e resolve o problema, e o dia que consegue, compra seu iPhone. Daqui a pouco alguém vai querer dizer que iPhone é um gênero de primeira necessidade, que você tem que ter. Então, o Dalrymple, ele ficou famoso, estourou para o mundo inteiro, porque ele ficou conhecido como o psiquiatra que havia profetizado os riots do verão de 2011. Porque ele vem, desde o começo do ano 2000, saiu o livro dele agora aqui em português, chama-se Vida na Sarjeta, né? Que é o primeiro grande livro dele, Life at the Bottom. Ele, desde 2002, quando ele lançou esse livro, que ele vem sistematicamente dizendo que esse processo é inevitável, porque a Inglaterra está construindo há muito tempo uma geração que quer que o trabalho seja abolido. Porque tem gente por aí que acha que o trabalho é uma injustiça social. Você tem que trabalhar. Ganhar o suor da vida, ganhar a vida com o suor do rosto. Não é certo, não é justo isso. É como se o mundo fosse justo, no sentido de cosmos. E aí vem o problema, tá vendo? Assim, aqui no Brasil, que eu acho que é uma saia justa que a gente enfrenta, é como discutir essas coisas e não parecer que você é malvado. Porque quando você diz, não, olha, essa coisa de que todo mundo tem que trabalhar, você não tem coração, né? Você é uma pessoa que não se preocupa com ninguém, né? Eu, às vezes, quando me perguntam muito isso, eu falo, eu acho que justiça social é mercado de trabalho ativo. Você sai daqui, arruma um emprego lá, depois arruma um emprego lá. Isso é que gera, né, justamente, e não você ficar dependendo, como aqui, que para dar emprego são 500 itens que você tem que dar conta, e no final é melhor não fazer isso, né? Então, esse psiquiatra, eu acho assim, a reforma política passa por uma reforma de informação, certo? A gente tem que se informar, né? A gente tem que... E tem referências. E a gente está começando a conseguir traduzi-las aqui em português, tá? Quem lê inglês é muito fácil, mas quem não domina o inglês, ainda, a gente está comigo. Às vezes você até fala inglês, mas não para ler livros assim. Então... tem que dominar o português para ler também. Então, assim, a gente está começando a ter. Então, eu citaria, esse psiquiatra, está sendo 3 livros dele aqui no Brasil. Um sobre a cultura ocidental, né? O mundo da arte, da política. Um sobre esse culto da vítima, né? E o outro, esse primeiro que já saiu, que é A Vida na Sarjeta, que são casos clínicos, e ele mostrando como o sistema welfare inglês vai destruindo gerações de pessoas, assim. Porque as pessoas vão perdendo a dignidade, vão perdendo o tônus, porque elas não fazem nada, né? Bom, isso é muito difícil, no Brasil é muito difícil, porque apesar de que no final todo mundo que consegue melhorar um pouco começa a perceber, e aí você diz, você é egoísta, porque normalmente você trabalha mais do que o outro e não fica querendo pagar a conta do outro, e você é egoísta porque você trabalha mais. Então daí vem a ideia de que não, você é malvado. E tem uma coisa também importante que é uma visão um pouco naif, no mau sentido, né? E que é muito comum em pessoas mais jovens e alunos que não têm, de fato, muitas obrigações. Então, eles acham que... imagine, eu às vezes escrevo sobre isso, falo sobre isso. Você vai virar para um menino, uma menina de 16 anos e perguntar para ele como ele acha que o mundo deve ser? Tem 16, 17 anos. Né? Como que resolve questões de relacionamento entre homem e mulher? Está virando homem e mulher na cidade, né? E então existe também um certo furor, né, de você baratear a conversa, porque é uma coisa que eu tenho experiência nisso, né, por conta do meu trabalho. É muito mais fácil você fazer o discurso de esquerda. Você não precisa pensar muito tempo. Você não precisa ler coisa nenhuma. Aliás, isso é por aí que eles podem, inclusive, em algum momento, espero, começar a dançar, que a gente estuda mais. Claro, a gente é minoria caçada, então tem que ler mais, estudar mais. Então é muito fácil, todo mundo te acha legal, não duvida que você é uma pessoa de bom coração. Então isso tudo, eu acredito que a leitura é uma coisa essencial para a reforma política no Brasil, porque nos ajuda a dar nome às coisas, né? Tem um outro autor também muito bom que saiu no Brasil,
já saiu no Brasil, que é um autor americano chamado Thomas Sowell. Esse cara tem, entre outros livros, tem um livro que é uma coisa, chamado Intelectuais e Sociedade. É escrito maravilhosamente bem, mas é grande. Você vai levar as férias de verão lendo. Tá? Mas é uma leitura assim que você vai lendo e nem percebe. O cara escreve bem pra cacete. Thomas Sowell. Né? E esse livro Intelectuais e Sociedade é um livro fundamental para você reformar qualquer visão de mundo. Porque começa assim, você sente um mal-estar, você tem a impressão que aquele papo é furado, você percebe que gente que fala muito em coletivo, 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 na realidade não faz muita coisa, que no final das contas é sempre uma pessoa que pega a coisa pelos cabelos e vai fazer, né? É sempre aquela figura que é mais ocupada, é justamente aquela desgraçada que faz tudo. Ela é mais ocupada. Você quer alguma coisa, pede para alguém que é ocupado. Né? Porque ele vai achar uma hora para fazer. Porque quanto menos você faz, menos você faz. Quanto mais você faz, mais você faz. Então, assim, você começa... O processo da reforma política começa com você sentindo um certo mal-estar. Você acha que aquilo que está se falando não é verdade, você olha ao seu redor. É um exercício quase científico, antropológico, de você olhar o comportamento, comparar. Eu conversava outro dia com uma colega minha, como quase todos os colegas que eu tenho, absolutamente de esquerda, né? Uma menina super inteligente, jovem, professora. E no tempo da eleição, a gente estava conversando, em poucos minutos antes, ela tinha vindo me pedir um conselho, porque ela recebeu um convite para ser editora de uma revista. Ela tem 27, 28 anos. E ela queria me pedir um conselho como negociar com o dono. Né? Tá? Aí a gente conversou lá e tal, deu tudo certo, ela está trabalhando e tal. E aí depois, um dia que a gente estava discutindo uma coisa política, ela falou, não, porque temos que barrar o capital financeiro no país. Olha a frase. Né? Então, são pessoas absolutamente, estou me referindo a pessoas bem formadas, inteligentes e tal. Mas aí eu virei para ela e falei, escuta, sabe o que é economia? É você me pedir um conselho sobre como você faz para que o dono da revista reconheça que você tem valor. Isso é economia. Quando você for pensar em economia, não pense no capital. Pense na relação entre você, seu cotidiano, o que você quer ganhar, o que você acha que você tem que ganhar, o que você consegue comprar, como isso vai mudando o seu cotidiano, porque é isso que é. E lembre sempre de uma coisa, economia é a ciência da escassez. Por isso que se chama de ciência triste. Por isso que não dá para se falar de economia em festa. Você estraga. Festa você tem que beber e falar de revolução. Certo? Meio festivo, assim. Não pode falar de economia em festa, porque fica todo mundo baixo astral, como se falava nos anos 70. Certo? Porque economia lembra você o quê? O dinheiro acaba, você acaba, certo? O recurso acaba, certo? A felicidade é difícil, a segurança significa muito trabalho. Isso é um discurso adulto, cara. É um discurso adulto. E ser adulto enche o saco. É um discurso adulto. E, por último, eu falaria de um autor. Esse só tem um livro traduzido dele aqui, mas a gente vai traduzir mais. Né? Nós estamos trabalhando na Editora E, que é a Editora E, Realizações, que tem abraçado a tradução de autores estrangeiros importantes aqui. Nós estamos lançando uma coleção agora, que vai aparecer no mercado em meados do ano que vem, com alguns autores, já alguns traduzidos, outros novos. Tem um autor importante em inglês chamado Michael Oakeshott. Michael Oakeshott, que foi professor em Cambridge, em Oxford, muitos anos, morreu em 91, ele dividia a política em duas formas. Ele falava que existe um tipo de política que é uma política de fé, ou seja, é aquele tipo de política que o governante, os políticos entendem que eles estão aí para salvar o mundo. E tem aquele tipo de política que ele chama de política do ceticismo, que é aquele tipo de política que duvida de engenharias sociais, duvida de grandes malabarismos políticos e acredita que o Estado e o governo, eles devem garantir certos direitos de ir e vir, direito de liberdade de expressão, direito de não ser assassinado na rua, né? Deve garantir deveres e deve garantir reparações jurídicas, garantir infraestrutura, ou seja,
tudo que o líder político deve ter é não acreditar que ele é um salvador do mundo. Ele deve ser alguém que entra no lugar para gerir, para organizar fluxos, para tomar decisões de almoxarifado, sei lá, certo? Imagina assim, você tem um cara que tinha, recentemente um colega meu deu esse exemplo, achei muito bom. Ele dizia assim, imagina que você tem uma empresa e tem um cara que tinha que fabricar caixa de papel para entregar seu produto e o cara não fabricou. Você vai resolver isso. Você não vai dizer que é a cultura que faz isso, né? Você não vai dizer que é uma injustiça, você vai ter que resolver que não tem caixa de papelão para entregar. Então, o político, a chamada política do ceticismo é uma política que significa você entender que o Estado e os governantes, quanto menos eles se acham referências morais de como todo mundo deve ser, quanto mais eles entendem que a função deles é administrar fluxos, resolver problemas, garantir resultados, e as pessoas resolvem a vida delas, o que elas querem acreditar, como elas se vestem, como que elas andam, onde que elas vão, ao invés de ficar inventando modelos de sociedade na cabeça, talvez o governo funcione melhor. Eu acho, então, a reforma política, me parece, ela é uma questão importante. Antes de tudo, entender que ela começa na escola do teu filho, começa com o que a gente lê, né? Começa com o que você conversa em casa, tá? Ou seja, começa com você perceber o mal-estar que você pode ter com relação a essa visão de mundo outra, e você não ficar achando que você é mau, porque você tem uma suspeita de que você trabalha muito e, portanto, você não devia arcar com gente que não trabalha muito. Isso não significa que você não quer sair com ela, se divertir ou fazer coisas juntos, né? E que isso, na realidade, é um dos grandes mistérios que o Adam Smith falava, né, o pai da sociedade de mercado. Por que aquilo que parece absolutamente ganancioso é aquilo que gera riqueza para todo mundo? Grande mistério. Você pensa em você, você corre atrás, isso vai gerando riqueza, vai gerando possibilidade. E foi isso que aconteceu no mundo. E depois surgiu essa mania de ficar dizendo que não é isso que garante uma vida um pouco menos pior, né? Obrigado, Pondé. Você deixou muitas... Você deu muitas deixas. Vou pedir uma garrafinha de água depois também, Bruno. Mais uma garrafinha. Você deu muitas deixas aqui. Enquanto eu não recebo as perguntas aí em papel, se alguém tiver alguma indagação, eu vou fazer uma que tem sido frequente nos nossos encontros aqui. Tem muito a ver com o que você falou, que é essa ideia do ceticismo. Nós fazemos parte de um grupo, eu acredito que, obrigado, que esse auditório, em boa parte, seja formado por gente que faz parte desse grupo da política dos ceticistas, vamos dizer assim. Quer dizer, é um discurso muito pouco popular, no sentido muito pouco simpático, porque é gente que está preocupada com a gestão, né? A gente nem chegou no Brasil no ambiente de economia social de mercado. Nós não chegamos lá, achamos que já chegamos e agora queremos usufruir daquilo que nós não criamos, tá certo? E então, um discurso que, do ponto de vista, enfim, aparente, não tem apelo nenhum. E eu sempre ouço, e nós estamos aqui em São Paulo, na capital, num ambiente sofisticado, estamos falando de coisas sofisticadas, num país enorme, com diferenças regionais, com diferença de compreensão das ideias. Você fala de bibliografia desse tipo que você falou, é uma coisa bastante sofisticada, para um país como esse, etc. E a gente sempre ouve o seguinte, nos nossos encontros: como é que a gente leva isso para as bases? Como é que a gente consegue comunicar isso para o maior número de pessoas possível, de uma maneira que não seja apelativa, que não seja populista, também do lado direito do espectro? Como é que a gente leva essa mensagem, que é a mensagem do novo, que tem muito a ver com tudo que você falou, da política dos ceticistas, para as pessoas comuns entenderem e transformar isso num movimento, eu não vou dizer de massa, porque não é um termo bom, mas um movimento que muita gente compreende, né? Porque a política ainda é uma coisa muito rudimentar no dia a dia, nos pequenos grupos, nas cidades, municípios. Nós estamos falando de uma coisa muito sofisticada. Eu não quero que você tenha a resposta para essa pergunta, porque é difícil, mas você deve ter muitas ideias a respeito. E esse é o grande desafio que essa organização tem, entre outros.
Olha, eu acho que um partido político, ele é orgânico na medida em que ele representa um processo muito maior do que ele. Um partido político, naquilo que ele deve ter como uma visão de mundo, e não só fisiologismo, como a gente está acostumado a pensar no Brasil, um partido político, ele é uma espécie de ponta do iceberg, de um processo que, como eu dizia, é glacial, como se diz em ambientalismo. É um tempo glacial que está em jogo. E aí você tem que lidar com uma tensão que é a seguinte: ao mesmo tempo que você está fazendo o seu trabalho de formiguinha ali, esse resultado do trabalho de formiguinha vai aparecer lá. Mas ele começa a aparecer agora. A primeira coisa é que, assim, isso que você pergunta, como levar adiante, isso já começou a ser levado adiante. E o próprio novo, né, e pessoas que começam a se interessar por isso no partido ou fora do partido, ou seja, pessoas com as quais eu me comunico e outros colegas que também partilham de uma visão próxima, né, tem muita gente que pensa assim. Só que essas pessoas não têm mediações, como se fala. Não tem mediações, não tem espaço. Por exemplo, eu tenho um monte de aluno que fez mestrado e doutorado comigo e não arruma emprego. Por quê? Porque as universidades fecham a porta para eles. Eles não passam em concurso, porque não deixam passar, certo? Não conseguem, mas ao mesmo tempo a gente começa a ter, e eu sei disso porque eu vejo isso no meu cotidiano, espaços onde esses jovens começam a poder desenvolver trabalhos em cultura, em filosofia, como eu faço, literatura e tal, que é identificado com esse universo. Por quê? Porque eles encontram um acolhimento institucional. Então, assim, eu lembro, algum tempo atrás, eu estava num evento de empresários, né, grandes empresários, e chegou uma hora que eu virei para eles, assim, na hora das perguntas, alguém me perguntou uma coisa, e eu falei assim, é o seguinte, ó, você vai ter que meter a mão no seu bolso. Se você não quer, se você acha que tem que ter jovens e pessoas que desenvolvam um Brasil diferente, sejam capazes de se formar, você vai ter que apoiar essas pessoas. Eu me referi aos grandes empresários lá. A discussão era sobre centros culturais, especificamente, né? Porque os centros culturais no Brasil são quase todos financiados por grandes empresas, mas todos reproduzem um discurso de esquerda antiliberal. Todos, né? Muitos de vocês aqui sabem muito bem o que eu estou dizendo. Todos, né? Revistas, todas reproduzem um discurso antiliberal, né? Apesar de serem instituições inseridas na sociedade de mercado. Por quê? Porque no Brasil isso é marketing. No Brasil só não. Isso é marketing. Então, Christian, esse processo ele já está em curso. A gente já tem primeiros sinais dele. Então, não é porque eu falo quando é glacial, não significa que não dá sinais antes. E isso daí é assim, isso funciona. É fundamental, eu acredito, a existência de um partido que acolha esse processo de uma forma organizada, motivada, militante, certo? E que seja representante, na realidade, de um movimento muito mais capilar, às vezes não tão visível, mas que começa a aparecer na mídia, certo? Por exemplo, faculdade de jornalismo é uma faculdade produtora de amantes de Cuba, certo? Mas já tem um ou outro que começa a... Por exemplo, outro dia eu conversava com uma jornalista da Veja, uma menina que já não é mais estagiária, mas ainda é uma menina, e ela dizia assim que ela perdeu amigos porque o sonho dela era trabalhar na Veja. Perdeu amigos, não fala mais com ela. Como trabalha na Veja, você não deve ser uma boa pessoa, né? Então, assim, então o que eu estou dizendo é o seguinte: esse processo, ele é um processo lento, capilarizado, significa a escola que teu filho vai, o financiamento que se faz nos centros culturais,
a organização de um partido dessa ordem, discussão nas redes sociais, hoje facilita isso daí, por conta das redes sociais, ou seja, é a apresentação de intelectuais, como se fala em publicidade, fazedores de opinião, que saem, como eu e outros, que vêm fazendo isso, e aí, o que acontece? Por exemplo, o que se sabe hoje? Os cadernos de cultura, eles são normalmente todos de esquerda, porque normalmente quem lê isso é gente que acha que é de esquerda, porque acha que ser de esquerda significa o que você espera de uma pessoa honesta e virtuosa. É mais ou menos assim, quem é honesto é fiel ao marido e à mulher e é de esquerda. Entendeu? Quer dizer assim, é um pacote de virtudes básicas que uma pessoa deve ter. Mas você já começa lentamente, essa é uma discussão, por exemplo, que vai parar, quer ver um exemplo concreto? Vai parar na discussão de quem vem na Flip. Quem vem na Flip? Na Flip. Quem vem na Flip? Quem vai? Vocês devem ter ouvido falar, alguns de vocês, o que aconteceu ano passado, com um colega meu da Folha, o Demetrio Maioli, numa feira literária em Cachoeira. Não aconteceu comigo, apesar de que eu recebi um monte de e-mails de pessoas se congratulando, se sensibilizando comigo, mas não aconteceu nada comigo, na realidade. O que aconteceu foi com ele. É que a Flica, Feira Literária de Cachoeira, lá na Bahia, uma cidade muito bonita, no interior da Bahia, no Recôncavo, antiga, né? Parecida tipo Paraty, tipo Ouro Preto, essas coisas. Tem uma feira literária importante e eles cancelaram a minha mesa, que era a última mesa na noite, e era a última mesa, e eles fizeram fechada para um canal de TV, com medo do que tinha acontecido na mesa do Demetrio Maioli. E a nossa mesa era eu em francês sobre amor na Idade Média. Era um papo super cool. Eu estava na Flip lá, a fim de discutir amor na Idade Média, sabe? Só amor no coração. Então, assim, né? Textos medievais sobre amor e tal. Mas a mesa do Demetrio Maioli era uma mesa que discutia aquilo que ele chama de neo-índios. E eu tive a oportunidade de ver isso acontecer na virada do ano de 2012 para 2013, em loco, no sul da Bahia, que é grupos que tem uma universidade no sul da Bahia que ela vai reconstituindo identidade indígenas e reconstituindo tomada de terras indígenas que supostamente pertenceu lá atrás, certo? E tomaram uma propriedade específica, que eu conheço o dono e tal, e eu, por acaso, estava lá perto na época, e então o Demetrio estava falando disso na mesa. E aí invadiram a mesa dele, jogaram uma cabeça de porco, cortada, sangrando, em cima da mesa, ou era outro bicho, que eu não sei qual era, mas um tipo assim. E começaram a dançar, e fizeram uma espécie de ritual na frente, e interromperam a mesa e suspenderam a mesa com medo. Esse é o tipo de coisa, quer dizer, você tem um acuamento, né, muito importante, e na medida em que isso é noticiado, tem gente que discute isso, as pessoas vão falando, quer dizer, o processo, Christian, ele já está em curso. E um dos sinais que ele já está em curso é a violência do segundo turno. Esse é um sintoma, né, que ele está em curso. Por quê? Porque esse grupo que fica tentando dizer que todo mundo que não concorda com ele é torturador, que todo mundo que não concorda com ele é alguém contra criancinhas, contra mulheres, contra gays, contra minorias de todos os tipos e não sei o quê, né? Você é contra a criação de cidadãos que têm mais direitos do que outros. Não importa se é palmeirense, corintiano, são paulino, santista, pouco importa, né? Mas assim, que ficam querendo jogar essa pecha sobre essas pessoas, quer dizer, o que está acontecendo... É a patrulha, né? A patrulha, que se chamava nos anos 60 de patrulha. De um outro jeito. Né? E é violentíssima, e ela está muito violenta, inclusive em faculdades, né? Ela está muito violenta. Eu conheço muitos jovens por várias faculdades do Brasil que se organizam e vêm se organizando e tentando e começando a fazer frente a isso, apesar de que o movimento estudantil, né? Todo mundo que fez sabe como é que é. O movimento estudantil sempre primou por ser um movimento autoritário, né? Todo mundo sabe. Quem já fez sabe. O negócio era esvaziar a Assembleia para votar entre vocês, entre nós, amigos. Sempre foi assim, né?
O movimento estudantil sempre foi uma coisa desse jeito. E as festas, que eram fundamentais também, né? Mas assim, mas você... o embate ele vai ficando violento, e aí tem muita gente que fala, não, mas foi muito ruim, o debate é muito baixo. O debate público sempre tem uma tendência a ser um pouco pobre, porque o debate público é como uma assembleia, então você tem que falar frases curtas, repetir as ideias, e mídia é assim mesmo, né? Você não pode esperar um doutorado numa discussão de mídia. Quando a mídia é impressa é um pouco melhor, mas televisão e rádio, televisão é a pior de todas, é pior que rádio. Em rádio você consegue ser mais profundo do que em TV. TV é a pior de todas, é a mais difícil, a mais complicada. Você entra na sala da pessoa, ela tem a impressão que você está lá dentro. Por isso que é normal, acontece com muita gente. Você encontra alguém que você conhece da TV, você fala com ela, e aí você toma susto quando ela não te reconhece. Porque você tem uma intimidade com ela, né? E aí você vai e fala, e a pessoa te olha assim, você não me conhece, é verdade. Então, TV tem... Isso daí dificulta a conversa. Tem aquela história de que entra na casa da família e está todo mundo sentado. É complicado. Mas eu estou dizendo isso porque, então, o debate público ele é difícil mesmo. O debate no segundo turno, ele tem baixaria, e você tem que evitar a baixaria, tem que fugir da baixaria. Mas é um sinal de que... o grupo que tem dominado o espaço cultural e político no país e pode ficar muito tempo se a gente não se mexe, eles estão começando a perceber que tem gente educada, culta, capaz, com coragem, sem medo, e que está peitando eles. E aí eles começam a querer chutar a canela, xingar, falar mal, né? Deixa eu aproveitar que você está bem num ponto que eu já vou começar aqui as perguntas. Tem muitas perguntas boas, são 10 perguntas por enquanto. São todas boas. Vou ver se eu consigo dar uma ordem interessante aqui. A primeira tem exatamente a ver com o que você está falando, e é do Canitz, que nos alegra aqui com a presença. O Stefan Canitz, que muitos devem conhecer aqui. Uma salva de palmas para ele. Que, entre outras coisas, escreveu O Brasil que Dá Certo, e, enfim, muitas outras coisas interessantes. Tem um blog interessantíssimo que faz acompanhamento de governo, enfim. Estou contente que ele está aqui. Ele pergunta exatamente isso que você está dizendo. A esquerda é essencialmente parasitária. Como se elimina um grupo parasitário que lutará com todas as suas forças? É um pouco o que nós estamos falando aqui. É isso aí, indo para o pau. E, antes de tudo, tirando o dinheiro deles. Parando de dar dinheiro para eles. Que é, no caso da cultura que eu estava falando, sem tirar o dinheiro deles. Por asfixia. Asfixia. Tirando o dinheiro deles. Imagino que essa resposta pode ser bem mais longa, mas vamos aproveitar que você deu essa deixa para voltar à questão das escolas. A pergunta do Alex: como mudar a evangelização de esquerda nas escolas? Introduzir disciplinas de economia no ensino médio seria interessante? Sim. Você pode não dar um nome assim tanto de cara, princípios de economia, porque alguma mãe, algum pai pode achar que você está querendo fazer mal para a criança, né, dando aula. O que minha filha e meu filho estão aprendendo com esse negócio, né? Mas, sem dúvida nenhuma, introduzir para a criança noções da relação de causa e efeito e escassez. Nós estamos equipados, dei uma viagem darwinista agora, eu gosto muito do darwinismo, nós estamos equipados pela seleção natural para entender isso. Estamos equipados para entender que a vida é escassa. Todo mundo sabe que a vida é escassa, né? Assim como, de vez em quando, a gente viaja na maionese e queria que não fosse, né? Então, acho que na escola, eu falava isso antes, né? A atenção com os coordenadores, com os professores, ficar atento a isso. Isso parece uma coisa, meus filhos já cresceram e tal, fui pai, primeira vez com 24 anos, mas e reunião de pais e mestres é uma coisa que nem injeção na testa, né? É aquela coisa... inclusive tem quando começou esse movimento nos Estados Unidos, que os gays queriam casar, ter filhos e ir para a reunião de pais e mestres, tem um amigo americano que diz assim, que os gays estavam querendo tudo que os héteros estavam de saco cheio.
Casar, ter filho em reunião de pais e mestres, festa de Natal com a avó, né, e com o avô, e de mão dada, tudo que os héteros não aguentam mais, eles estavam querendo viver, né? Isso tem a ver, claro, com o que se chama de normalização social, né? É o nome técnico para isso. E você normaliza socialmente uma coisa dentro das instituições que representam o espelho social da normalidade, né? Mas eu disse isso porque reunião de pais e mestres é um saco, mas assim, você vai ter que prestar atenção no que seu filho está estudando na escola. Se você tem filho, não vai adiantar nada você entender todo o jargão da discussão política se você não fizer isso. Não vai adiantar nada. Então, e essa ideia de você introduzir alguma disciplina que ensine as regras básicas de economia na linguagem cotidiana e não ficar fazendo com que as crianças aprendam que se você dá emprego, ou no caso, como a gente conversava há pouco sobre o agronegócio, que é uma revolução, que setor superprodutivo no Brasil, e ainda ficar achando que o problema da agricultura é você fazer reforma agrária, dividir em pedacinhos iguais para todo mundo, sem levar em conta o fato da própria produtividade do negócio, né? Então, seria muito bem-vindo, acredito. Tem 3 perguntas aqui que remetem mais ou menos a temas que são mais técnicos, mas acho que vale a pena você dar um palpite naquilo que se concebe como reforma política quando a gente lê na imprensa hoje em dia, né? Então, a primeira é da pergunta do Jorge: qual a reforma política ideal para minimizar o voto de cabresto? Acho que aqui tem muito a ver com o sistema partidário e eleitoral. A pergunta da Adriana Matos: atitude para a reforma política. Em sua opinião, qual a principal atitude, sublinhado, da sociedade para fomentar uma reforma política séria? E a outra do Cassiano: participação popular é condição no poder? Se não, como organizar a ação política? Se sim, como um partido de viés liberal poderá canalizar a participação popular nesse contexto do século XXI? Essa já é um pouco mais complexa, mas enfim. Dá um palpite numa questão mais técnica. Responder. Olha, é claro que, apesar de que eu tenho sérias dúvidas que isso vai acontecer, hein, do jeito que está. Mas eu digo, acho que a gente precisa correr muita água. E também tem uma coisa que, assim, a situação que a gente está no Brasil é quase hoje uma luta de resistência. E uma coisa meio de trincheira, né? Quer dizer, a energia, acredito, para quem não concorda com o que está aí, a possibilidade de você não ter o mesmo governo daqui a 4 anos em Brasília, né? E antes disso, que algumas coisas sejam feitas no processo. Mas, assim, o problema da reeleição é um problema muito grave, né? A reeleição, todo mundo sabe que é um problema grave. Principalmente, não tanto se você tem reeleição contida em certos limites. Não necessariamente que você só possa ter o mandato. Isso é uma coisa que já no século XIX, os primeiros grandes autores que discutiram democracia representativa já apontam isso. Que a reeleição tem que ser contida. Porque quando a reeleição não é contida, a possibilidade de você criar novas formas de voto de cabresto é enorme. Por exemplo, a relação, há uma tendência muito grande a toda forma de assistencialismo virar voto de cabresto. Por exemplo, a Bolsa Família só deixa de ser, porque é um voto de cabresto, né? O PT instaurou uma espécie de coronelismo moderno, né? No Nordeste e em algumas outras regiões. Um sistema assistencial funciona, qualquer indicativo que ele funcione de alguma forma é quando as pessoas deixam de usá-lo. O que não acontece normalmente. Você cada vez usa mais, né? E aí o sistema de cabresto é inevitável. Só que, num caso, agora, por exemplo, na última eleição, uma das formas que o PT usou para arrebentar com a Marina e depois com a Aécio foi justamente dizer que eles iam tirar a Bolsa Família, né? Mas eu acho que a primeira coisa é a questão da reeleição. Segundo lugar, eu acredito, mas eu insisto em dizer que eu acho que a gente não vai chegar nisso tão cedo. Uma mudança que fosse minimamente em direção a voto de
distrital, ou mesmo distrital misto, em que você tivesse uma parte proporcional, que é, na realidade, proporcional significa você vota no partido mesmo sem saber que está votando. Ou seja, outra coisa, acabar com a propaganda política gratuita na televisão. Se você não tiver competência para arrumar dinheiro, sei lá, vai fazer qualquer outra coisa na vida. Vai trabalhar no que você quiser. Acabar com o fundo partidário, certo? O fundo partidário é um dos instrumentos técnicos de corrupção do sistema. Por quê? Porque você entra no sistema político para viver do fundo partidário. Você sabe muito bem disso, quando a gente conversou isso a primeira vez. Então, você entra para viver disso, certo? E aí isso retroalimenta o problema do sistema político. E se você lê, por exemplo, isso a gente tem em português, apesar de que não se leu durante muito tempo aqui, que é o Democracia na América, do Tocqueville, que é um livro do começo do século XIX, é fundamental para entender a democracia até hoje, né? Ele já diz lá, quer dizer, há um risco enorme do representante esquecer o representado, e ele já falava contra a eleição lá. Mas um dos problemas é quando você aumenta um instrumento de corporativismo. E o fundo partidário é um corporativismo, né? Assim como reeleições, se limite também é um corporativismo. Então, eu acho, primeiro, portanto, se você retira o financiamento público de campanha, se você retira a propaganda de graça na televisão, se você retira o fundo partidário, mesmo que a gente tenha menos políticos, não vai ser tão ruim assim, se a gente tem menos políticos, né, no primeiro momento. Mas, assim, isso faz com que o político ele tenha que ficar mais perto daquela pessoa que está votando nele. Que é uma das grandes vantagens do sistema distrital, seja ele misto ou não, em alguma medida, você fica mais perto, e também ele vai ter que arrumar dinheiro da pessoa que está ali, mais perto dele. Né? E é aquela história, quer dizer, se o dinheiro é fabricado por um sistema burocrático que não tem dono, todo mundo sabe disso. Dinheiro que não tem dono é bêbado na ladeira, todo mundo empurra. Né? Então, assim, o sistema de financiamento tem que ser de uma forma muito clara e até miudinha, diria os lisboetas, quer dizer, miudinha mesmo. Então, Christian, eu acho que conjunto de elementos que passa desde do limite para a reeleição, que passa, talvez, sabe, se você desse de uma tacada só, você acabasse com o financiamento partidário, você acabasse com a propaganda política gratuita e o financiamento público, que está junto com o fundo partidário, você já daria um baque nesse sistema. Né? Quero te dizer que não foi combinado, mas quem leu a entrevista do João Dionísio na Veja, ele já manifestou que para o Partido Novo não deve haver financiamento público, não deve haver fundo partidário e não deve haver limitação para partidos, que é uma coisa que gera uma certa polêmica, mas nos primeiros 2 pontos é fundamental dizer isso, quer dizer, a ideia de que se a sociedade não quer e um grupo da sociedade não põe o dinheiro, então ela não quer. Ponto final. Né? E o Novo pretende ser isso. Se o Novo não crescer com o apoio de cada um que está aqui e dos mais que virão, é porque as pessoas não querem. Então não faz sentido criá-lo. No entanto, não se deve impedir que qualquer agrupamento queira ser alguma coisa um dia. Né? Isso aqui acho que é a ideia mais liberal impossível. Né? Inclusive, a gente até brinca aqui que o partido vai receber o registro em breve, e aí vai receber um recurso do fundo partidário. Então, o que vocês vão fazer com o recurso? Bom, provavelmente nós vamos tentar usar para alguma coisa útil, mas não seria uma má ideia usar para uma campanha contra o fundo partidário. Né? Então, o pessoal brinca, é uma brincadeira que se faz. Tem dois... Não, tem uma outra coisa, tem uma que ficou na minha memória, uma coisa que... uma pergunta. Mas, porque, assim, olha, uma coisa me parece importante, que, assim, não pode passar, no meu ponto de vista, nenhuma lei que crie comitês participativos legítimos.
Não pode. Participação popular. Não pode. A participação das pessoas tem que ser de coisas assim, certo? Eventos como esse, grupos de discussão, nas escolas onde você tem filhos, na universidade, nos centros culturais, no seu trabalho, seja o que for. Mas não legalizar comitês participativos, que, na realidade, são um lugar onde pessoas que trabalham com isso e que ganham para isso vão aparelhar os três poderes, grosso modo. E, na realidade, eles vão se transformar num governo ao lado do governo. Ou seja, é mais governo, certo? Portanto, tem algumas coisas que a gente tem que ter em mente, que está aí na plataforma para discutir, do caso do governo federal. A outra questão é o debate sobre a mídia. Mecanismos regulatórios da mídia em nome de democracia social, como está acontecendo no Equador, na Bolívia, na Venezuela, na Argentina, que, na realidade, dá no seguinte: olha, se você tem esse fulano aí que está falando essa coisa, você demite ou a gente manda o fiscal aí. Todo mundo sabe como funciona isso. Francisco Amarante, qual deve ser o papel da imprensa no debate sobre a reforma política? Enfim, desculpe interromper, mas sim, a imprensa no jogo. Mas então, olha, a imprensa também tem um pouco a questão das escolas, ou seja, os coordenadores querem gente assim, e de repente você tem editores que querem gente que fale tais coisas. Mas, também na imprensa, o que os órgãos de imprensa vão lentamente descobrindo você pega, por exemplo, o caso como um jornal importante como o Estadão. O Estadão é um jornal que fala com a classe empresarial, mas se você olhar o caderno de cultura do Estadão, que não chama mais caderno de cultura, chama Aliás, né, que é meio de cultura, né, um outro olhar sobre a semana, é o caderno mais de esquerda do Brasil. Mas aí tem gente que fala: pô, André, você é louco, eu leio o Estadão, sou empresário. Leia o caderno Aliás para ver. Porque é uma segmentação de mercado. O empresário não leu Aliás. Quem leu Aliás é sociólogo, filósofo, psicóloga. E aí, o valor econômico. O valor econômico tem um viés de esquerda muito claro nas matérias que tem a ver com cultura, né? Então, assim, a Folha tem... Alguns acham que a Folha é bipolar, porque a Folha tem nós e outros, né, que faz parte da política editorial, da briga mesmo interna no jornal, que vende jornal e é bom. E é bom para o pensamento liberal mesmo. Mas eu acho que a imprensa depende das pessoas que estão nos cargos editoriais. Só que tem uma vantagem, uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a trabalhar com a mídia, Cristian, é o seguinte: a mídia é muito... Eu vou falar uma coisa que tem gente que pode achar que eu vou falar uma heresia, mas assim, a mídia é muito mais democrática do que a universidade. Muito mais democrática. Com todos os problemas que tem na mídia, na universidade não existe debate. Nenhum. Existe um pouco na sala de aula com os alunos. Entre colegas não existe. Entre colegas existe basicamente política para ver quem fica com verbas, quem é coordenador, quem inferniza a vida de quem. É isso mais ou menos. Não tem debate. E a gente corre atrás da produtividade. Da tal produtividade lá que a gente tem que ficar pontuando o tempo inteiro. A imprensa, a mídia em geral, ela participa na medida em que o mercado, na sua natural violência competitiva, e o mercado funciona identificando necessidade e oferecendo solução, né? Então, assim, ele identifica pessoas que consomem aquele tipo de ideia, e à medida que vai aparecendo mais gente que consome, mais espaço você vai tendo para esse tipo de ideia. E é o que tem acontecido aqui. Tem um outro grupo de perguntas que remetem um pouco ao que a gente estava conversando antes, mas acho que vale a pena repassar. O Caio Marino pergunta o seguinte: no seu livro Por que Virei à Direita, li o seu livro Por que Virei à Direita. Sim, é um livro que eu escrevi com 2 colegas, né? Você acha que os políticos e as pessoas de maneira geral que acreditam num Estado menor e mais liberdades individuais deveriam se assumir como de direita? Tem uma parecida com essa, que é o seguinte: como o novo... Uma pergunta da Adriana.
Na sua opinião, existe uma terceira ideologia que não seja de esquerda ou de direita? Vejo pessoas que se identificam com a esquerda, mas não se assumem de direita. E tem uma outra mais ou menos na mesma linha, acho que dá para juntar. Como o Novo pode se tornar um partido popular sem o selo da elite? Como vender o capitalismo liberal aos pobres? Quer dizer, a ideia também de direita, de elite e de capitalismo, direita elitista. Enfim. É só falar com pessoas mais pobres que foram deixando de ser pobres e estão conseguindo comprar o que quer e estão querendo melhorar de vida, certo? Principalmente pessoas que estão lá pelos 25 anos, 24, 26, certo? É falar com essas pessoas. Sociólogos dos votos, que estudam votos, né? Mesmo os de esquerda, porque sociólogo de esquerda é quase um sinônimo, né? É quase um sinônimo. Mas, assim, reconhecem que existe um fenômeno que eles lamentam e temem, que é, à medida que as pessoas melhoram de vida, elas vão abandonando a defesa de formas de transferência de renda. Porque elas vão melhorando de vida. Então, elas começam a perceber que elas estão trabalhando mais do que com outras pessoas. E aí elas não começam essa história de querer alguém que fique pendurado no pescoço delas, né? Inclusive, ela pode, de repente, doar dinheiro para A, B ou C, se ela quiser, mas é o dinheiro dela, ela decidiu doar porque ela quis, né? Porque ela ganhou, né? E não porque obrigam, né? Através de 500 mil impostos. Então, Christian, me parece que a falar, digamos assim, transformar no Partido Popular, no sentido de falar com mais pessoas, depende justamente de perceber que a sociedade de mercado é uma sociedade de classe média, de médio empresário. Ela é uma sociedade, isso é um discurso que no Brasil se desconhece, de alguém que trabalha o dia inteiro e aí quer fazer uma coisa e vai de noite fazer, e quer ouvir, quer ler, quer se informar, porque já percebeu que onde ela trabalha, ela faz isso, o outro faz assado, e ela está começando a melhorar de vida, e ela não quer que atrapalhe o caminho dela, certo? Então, isso é tipo assim, a descoberta da eureka. E o Thomas Sowell, que eu citei, Intelectuais de Sociedade, ajuda muito a organizar essa ideia, né? A você entender que o pensamento liberal, o pensamento de mercado, é um pensamento do setor médio produtivo que vem desde aqui de baixo. Você pega, por exemplo, e eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas assim, muitos de vocês devem ter. Você pega uma diarista que trabalha duro, não é difícil dela entender uma ideia dessa. Se ela conseguiu a casa dela, o marido foi embora, que era um bêbado, ela trabalhou, cuidou de 2 filhos, certo? Trabalha de sol a sol, já tem a roupa mais bonitinha dela, já faz não sei o quê no final de semana, ela já entende esse discurso. Se ela juntou o dinheiro dela, conseguiu comprar uma casa, certo? E você fala para ela, essa ideia de que ela trabalhou, de que ela foi responsável pelo que ela fez, é fundamental. Eu lembro de uma entrevista, numa das entrevistas do Amoedo, o jornalista tentava coá-lo, dizendo: o partido é de direita? O partido é de direita. Aí eu volto à primeira pergunta. Esse título, Por que Viria à Direita, é um título de mercado, né? Ele foi dado ao livro para gerar impacto, como gerou. Recentemente teve uma charge na Folha que brincava com o título do livro, que era Por que Virei à Direita 2? A cara da Dilma. Prefácio de Olavo de Carvalho, grátis um pôster do Lobão. Uma charge ótima. Por que virei à direita 2? Né? Quando esse livro foi resenhado na Folha, o resenhista, ele começa o livro dizendo que os 3 autores, eu, João Pereira Coutinho, um colega da Folha, e o Denis Rosenfield, da Federal do Rio Grande do Sul, que escreve no Estadão, ele começou atestando que nós éramos pessoas democráticas, liberais no sentido político, contra a ditadura e trabalhadoras. Ou seja, dizendo, olha, calma, eles são legais, eles são gente honesta, não é gente autoritária e tal. É sério, ele fez a abertura sim, porque ele é um cara que sabe, né? Então, tanto que o próprio Aécio falou, em dado momento da campanha do segundo turno, ninguém vai me empurrar para a direita. Então, direita é o nome que você usa para gente que você não gosta. Fulano, meu cunhado é de direita, aquele desgraçado.
Né? Hã? É reacionário, não gosto desse cara. Né? Então, essa coisa de direita, então, existir... Veja, esses termos, eles são termos, todo mundo conhece a história, né? Um pouco de acidente histórico, geográfico, nos Estados Gerais franceses lá, e ele acabou assumindo formas em que ser de direita significava ser reativo a transformações sociais. Né? E ser de esquerda significa ser reativo a transformações sociais. A expressão direita é uma expressão... Inclusive, eu dando entrevista a jornalistas, eu falo, quando... Não, professor, você é de direita e tal, eu costumo dizer assim, escuta, se você está querendo perguntar para mim se eu sou de direita, porque você está querendo achar que eu sou uma pessoa má, então eu não sou de direita, eu sou legal. Certo? Agora, eu acredito em propriedade privada, acredito em trabalho, acredito em diminuir impostos, acredito em Estado menor, acredito em responsabilidade individual, acredito em liberdade de imprensa, acredito que uma pessoa pode fazer o que quiser da vida com ela dentro da lei e que ela pague a vida dela. Isso significa que eu não sou a favor de estados grandes, assistencialistas, muitos impostos, que é um pensamento de esquerda. Agora, no Brasil, é normal que a gente tenha esse medo da direita, porque se identificou a ditadura com direita por conta de um momento histórico de luta da Guerra Fria. Mas a ditadura era tão desenvolvimentista, em grande parte dela, quanto a Dilma. Intervencionista, agigantou o Estado. Então, é mais parecida, na realidade, com a Dilma, do ponto de vista econômico, numa parte dela. Então, assim, espectros, a resistência a usar o nome de direita... eu tenho uma amiga que ela tem filhas assim, bem típicas de colégios da Zona Oeste, e que elas brigam, elas são super PSOL e coisas assim. E aí a minha amiga me contou outro dia que viu elas brigando com as amigas, dizendo assim, olha, não, o Pondé é de direita, mas ele é o de direita legal. As meninas brigando entre elas lá. Porque ele é do tipo de legal. Ele não é a favor da ditadura, ele não é a favor da tortura, nada disso. Tem gente que é assim. Quer dizer, é como se fosse um espécime. Estranho. Né? Porque se você é legal, você é de esquerda. Então, é difícil assumir a expressão direita no Brasil. É difícil, inclusive, porque ele acabou, no sentido do jargão jornalístico, quando você quer dizer que alguém é muito mal, aí é extrema-direita. O cara muito mal é extrema-direita. O cara muito sonhático é extrema-esquerda. Né? O delirante é extrema-esquerda. O muito mal é extrema-direita. Então, você tem esse jargão. Mas, veja... Eu não me preocuparia tanto com a expressão direita e esquerda, a não ser que você estivesse num debate onde quisesse fazer essa diferenciação. Eu acho mais importante perceber essas diferenças um pouco mais estruturais às quais eu fazia referência. Né? Um publicitário, eu acho que até usaria essa ideia aí para algum momento adiante, que a gente pode usar direita legal. Né? Direita legal é uma coisa que soa tem dois sentidos e acho que até... Já inventei a direita festiva, né? Agora pode inventar a direita legal também. Direita festiva, né? Precisamos fazer festa, pessoal. Essa não, pelo amor de Deus. Não, mas é para os meninos e para as meninas. Precisa o lado festivo, assim. Deixa eu só tocar num assunto que tem sido assim, muito da nossa pauta diária, do nosso momento brasileiro hoje, que é a corrupção. O Marcelo e a mim... e lógico que a gente está remetendo à ideia de reforma política sempre, mas inevitavelmente a corrupção faz parte do tema. O que você achou da declaração do atual ministro da Justiça, onde ele disse que a corrupção é cultural no Brasil? Ele foi feliz ou infeliz? Na verdade, eu nem sabia que ele tinha dito isso. Mas... Olha, eu acho que prioritariamente infeliz, porque... É que nem aquele exemplo do meu amigo, colega, que eu citava há pouco, de um outro evento, que ele dizia, quando você tem uma empresa e você precisa ir no almoxarifado pegar caixa de papelão e não tem, você não vira e diz, é a cultura da empresa. Você vai e resolve. Demite o cara, ou dá um esporro nele para ele não fazer mais aquilo. Né? Ou seja, você resolve, você não diz, é a cultura da empresa. Né? Quer dizer, não ter caixa de papelão no almoxarifado é a cultura da empresa. Então, agora, ao mesmo tempo, existe no Brasil, historicamente,
uma característica que já foi estudada de várias formas, que é conhecida como cordialidade brasileira, que tem um lado que todo mundo gosta, que é a ideia de que a gente age pelo coração e não pela razão, então o brasileiro é legal, convida todo mundo para ir para casa, né? Dizem por aí que paulistano não é assim, né? Vocês já ouviram isso, né? Que aqui no Brasil nós somos aqueles que não têm coração, né? Porque a gente não olha para ninguém, só pensa em trabalho. Mas, assim, a cordialidade brasileira, que é essa tendência que a gente tem de ser meio informal e achar que as coisas não tem que ser exatamente como diz que tem que ser. Está escrito assim, mas só se você for muito pentelho, você segue o que está escrito. Desligaram aqui o microfone, voltou. Então, assim, essa tal da cordialidade, que também significa que a gente rompe etapas, é meio informal, que vem de coração, né? Córdio, cardiologia e tal. Ela tem uma dimensão que faz parte do conceito, que é a ideia de privatização do público. Ou seja, principalmente quando o público é muito grande, você privatiza no sentido que estão privatizando a Petrobras, certo? Então, quando se fala que a corrupção é da cultura brasileira, é infeliz no sentido que é uma explicação que, e daí? Tem uma expressão em inglês que é assim, eu estou aqui me afogando e você está descrevendo a água. É isso que significa dizer que é a cultura brasileira. A não ser que você esteja explicando o conceito de cordialidade. Aí faz o maior sentido. Faz parte do conceito de cordialidade brasileira uma tendência a privatizar o público. Privatizar o público significa, inclusive, o ato da corrupção. Porque você que lida com o Estado, você quer vantagens, você que trabalha no Estado cria dificuldade para vender facilidade. Certo? Então, dizer que o problema da corrupção no Brasil é cultural é meio que descrever a água enquanto a gente se afoga. Agora, se você é um especialista em água, faz todo sentido. Você é um cara que está estudando a cultura brasileira, a história da cultura brasileira, faz sentido. E é um problema. Então, a cordialidade leva facilmente a comportamentos corruptos, no sentido que a gente vê hoje do petrolão aí e tal. Mas, assim, você combate corrupção, me parece, diminuindo o Estado, diminuindo o dinheiro que está na mão do Estado. É a primeira coisa que você tem que fazer. Tira o dinheiro dos caras. Né? Tira a possibilidade que eles têm de negociar e de vender o serviço que eles têm. Né? E, muito mais, eu concordo com o que uns colegas falam, você não vai acabar com a corrupção dando aula de ética na escola. Você pode até diminuir a corrupção, fazendo com que as crianças não aprendam na escola que o Estado tem que ser grande para tomar conta de todo mundo. Né? Estou tentando selecionar aqui, porque nosso tempo está correndo e acho que eu vou fazer uma rodada, uma semifinal e uma final, tá bom? Vou tentar. Passou as quartas de final já? Tem um 7-1 pela frente aí, né? Não, assim, eu vou fazer uma observação em relação a uma pergunta que retornou aqui, mas eu vou dar um posicionamento do Novo, para a gente já ir se acostumando com algumas posições que o Novo já tem. A pergunta do Vitor, a CEF, ao longo prazo, acredito que o Estado deve intervir de forma mínima, o que é uma das propostas da reforma política, entre aspas, do Novo. Porém, no curto prazo, como tratar e manter programas assistencialistas de que tanto precisamos? Exemplo, Bolsa Família, etc. Eu vou colocar só uma observação, se você quiser complementar, porque você já falou sobre isso. Na verdade, o que o João sempre fala, e a gente tem desenvolvido no grupo ainda, é o seguinte: ninguém é contra programa social, muito menos contra o Bolsa Família. Aliás, o Bolsa Família até que é barato. Se você considerar o seguro-desemprego hoje, por exemplo, o seguro-desemprego leva 53 bi. O Bolsa Família leva 12. Então já começa daí. Seguro-desemprego é um negócio que inventaram há pouco tempo, quer dizer, já tínhamos, piorou. O sujeito deixa um tempinho de trabalhar e recebe durante um ano. O custo para a sociedade é muito mais alto que o Bolsa Família. Primeiro ponto. Segundo ponto é que ninguém pode ser contra um programa desse tipo, que auxilia pessoas que estão numa condição difícil. O problema é quando ele é usado de uma maneira a perpetuar o sistema, ampliar a rede e usado de maneira eleitoral. Isso é que, lógico, o Novo não é a favor, mas ninguém é contra. É um programa bom. Deu até resultados interessantes, ali um ou outro problema e tal. Então, ninguém aqui é contra o programa Bolsa Família, é contra o assistencialismo mais bruto e mais cruel e mais demagógico. Isso sim, acho que você já se manifestou a respeito, mas se quiser fazer alguma outra observação a respeito, fica à vontade.
Não, pode passar. Depois, duas perguntas sobre a multiplicidade de partidos e a reforma política. Quer dizer, a primeira, como fazer a reforma política com os partidos existentes atualmente? É impossível dominar o Congresso, é impossível e dominam o Congresso e não vão largar o osso. A pergunta do Ingo Schmidt. Quer dizer, muitos partidos, 28 partidos no Congresso. Outra, na mesma linha, como se realizar uma reforma política dentro de um conceito onde partidos de aluguel seriam apenas como amparo para partidos maiores para colocar seus objetivos, em especial nas eleições proporcionais. Acho que ele está falando dessas alianças ad hoc com interesses fisiológicos. São essas duas. Olha, essa reforma política, o que acontecer dela tem que acontecer com o material que está aí. Eu acho que o primeiro passo para uma reforma política é você conseguir colocar no jogo algum partido ou partidos que tenham na sua plataforma a proposta de desmanchar a pulca que existe. Esse é o primeiro passo. Porque você não pode imaginar que todos os partidos vão acabar. Por outro lado, ligações e associações com partidos que estejam mais perto da sua posição. Política é a arte do possível, não é do ideal. A religião é a arte do ideal, e mesmo assim não funciona. Idealmente, eu quero dizer, para quem é religioso funciona, sei lá. Mas, assim, a política é a arte do possível. Então, é a mesma coisa quando você pergunta como que vai passar a reeleição com os partidos que estão aí. Então, eu acho que o primeiro momento é, por exemplo, a manutenção da polarização que aconteceu no final do segundo turno, é a continuação da mobilização das pessoas que são contra a situação que está aí. É você ter... Por que eu estou dizendo isso? Porque, senão, a gente cai num imobilismo técnico, que é a mesma coisa que alguém dizer, vamos fazer um plebiscito. Na hora de você explicar todas as formas, já vai ter um monte de gente que não vai nem entender os nomes. Apesar de que você pode resolver isso no Google, certo? Mas, assim, né, o Google existe para isso. Mas, assim, me parece que, por isso que eu tenho insistido nisso, sempre que eu discuto isso, então a gente fica preso, aparentemente, numa tecnicidade. Me parece muito mais urgente que você tenha a possibilidade de um partido organizado que represente isso e vá parar em Brasília, do que achar que esses partidos que eu estava vão mudar. Não vão mudar. Eles não vão sair dali ou vão deixar de existir. Né? E aí você tem um processo de gente que vai entrando na política. Antes de tudo, eu conheço jovens que querem entrar na política, mas sem vergonha. Não, vão pensar mal de mim, se eu quiser entrar na política. Né? Então, acho que na realidade, começa pela possibilidade de você ter partidos que são diferentes dos partidos que estão aí, que é a grande chave da esquerda, foi ter criado partidos orgânicos. Se me permite só uma observação, eu acho que para acabar com os partidos, com a influência que os partidos de aluguel têm, talvez falta um pouco de coragem de quem constrói as alianças, que são os grandes donos do poder, de ignorá-los, porque estão lá, alcançaram a posição de forma legítima e, portanto, não podem ser expropriados, mas não acho que... Mas precisam deles para fazer maioria. O sujeito está no comando, pois mas aí que está, é a fraqueza dos grandes partidos que provoca essa necessidade de criar com os pequenos. Né? Se os grandes fossem compactos, houvesse fidelidade, programa, talvez não precisassem dos pequenos, mas enfim. Cláusula de barreira ideológica. Porque a cláusula de barreira é uma discussão interna aqui. A cláusula de barreira é aquela história, né? Você tem que ter tantos votos em tantos estados para conseguir representação no Congresso, mas acho que não devia existir. Né? Se ganhou uma representação, que tenha um deputado. No entanto, esse sujeito vai ter que fazer um trabalho duro para conseguir o apoio dos grandes, e não o contrário, ele não vai ser cortejado pelos grandes. É isso que tem acontecido no nosso jogo. Dois últimos aspectos aqui, para a gente partir para os finalmente. E são perguntas sobre jovens, sobre a juventude. Eu acho que é interessante, com a sua experiência aí de docente e na universidade.
Acho que o tema que já passou aqui, mas vale a pena voltar. Assim como fez nas escolas, o PT, aspas, aparelhou a mídia, por exemplo, financiando ONGs de colunistas, jornalistas e apoiando sites e jornais, etc. É possível mudar isto? Como? Regina Silva, na mesma linha, como explicar que um grande número de estudantes de colégios de elite votam na Dilma totalmente contra o gosto dos seus pais e contra o estilo de vida que ele desfruta, quer dizer, do Ricardo Cotrim. Eu acho que nós também já passamos por isso, mas ele não tem a relação como é que efeito clara, né? Ele não tem a relação de causa. Foi, obrigado. Ele não tem a relação de causa e efeito clara. Depois ele vota porque o professor dele de filosofia está dizendo para ele votar e porque é legal usar o bottom de tal, sabe? Ele vota por isso. É assim como quem gosta de uma banda. Entendeu? Eu estou falando de gente de escola de nível médio, né? Eu começo na universidade. Agora, tinha uma primeira pergunta do jornalismo. Aí é mais simples. É aquilo que eu falava quando eu estava conversando com os empresários ano passado, no começo do ano, assim, empresários de empresas muito pesadas, assim. Financie jornalistas e blogs que não falam isso. É simples. E essa é a mais simples, né? Tem um monte de gente por aí que não tem espaço na mídia grande clássica, que continua sendo a mais importante e pautando o resto, e que quer falar, e que quer escrever, e que precisa de patrocinador. Agora, um problema é que a esquerda, e principalmente por causa do PT, ela consegue colar a imagem de que se você patrocina essas coisas, você é legal. Certo? Então, assim, falta coragem, se falta coragem aos políticos, falta coragem à grande parcela da camada produtiva no país, assim como falta nos políticos, a qual você se referiu há pouco, os grandes partidos, falta uma certa coragem em grande parte da camada produtiva brasileira de assumir que ela vai parar de bancar e financiar essas figurinhas que é legal financiar, porque parece que você é legal, que você está ajudando o pobre, sei lá o quê, né? Que, então significa que você tem coração e alma. Mas é muito fácil, quer dizer, você tem muito jornalista por aí, e jovem, que escreve, que pensa e que procura espaço e não consegue, porque ninguém financia. Agora, se ele for de esquerda, ele arruma um espaço logo, logo, numa revista importante do Centro Cultural ABC que tem por aí. Falta dinheiro para quem não é de esquerda e trabalha com cultura. Sobra dinheiro para quem é de esquerda e trabalha com cultura. É uma aberração, mas é assim. Público, inclusive. Né? Público, inclusive. Olha, é a última pergunta que eu tenho. Bom, para dizer que, então, nós estamos no caminho certo, porque o Novo, na sua página no Facebook, tem mais de 700 mil likes e tem mais de 30 mil registros voluntários, ou seja, a pessoa entrou e se apresentou e se cadastrou. Ou seja, a nossa parte nós estamos fazendo, e espero que daqui para frente essa coisa cresça em progressão geométrica. Né? Última pergunta, é muito específica, mas eu queria que você desse uma ampliada nela, no fundo é uma questão bem brasileira, quer dizer, o Alessandro Almeida pergunta assim, cotas raciais. Cotas. Reparação de erro histórico ou segregação racial? Amplia essa questão para cotas em geral e se você puder, contextualiza na nossa situação contemporânea. Olha, assim, primeiro tem estudos nos Estados Unidos de universidades já comparativos. O meu colega João Pereira Coutinho já deu isso pelo menos 2 vezes na coluna dele, mostrando desenvolvimentos, diferenças entre universidades que assumiram cotas raciais nos Estados Unidos e universidades que não assumiram cotas raciais nos Estados Unidos, e o resultado da população, por exemplo, negra americana, em universidades que têm cota e universidades que não têm cota, mostrando que mesmo universidades sem cota, você tem um maior desenvolvimento de estudantes, né, de chegar a cargos importantes e tal. Fora esse dado que o João Pereira tem se dedicado, né, o lisboeta lá, que escreve terça-feira na Ilustrada, eu não acredito nesse conceito de reparação histórica. Eu não acredito nesse conceito. Por exemplo, eu acho que
Esse é um conceito que existe para criar burocracia, alimentar ressentimento. Por exemplo, no caso dos índios, por exemplo, acho que os índios têm que ser assimilados ao Brasil, igual a todo mundo. Porque a história é assim, as relações entre as culturas. A gente é um animal promíscuo, a gente se mistura, um fica parecido com o outro, e não sei o quê. Então, essa ideia de que você tem que criar espaços isolados, sejam cotas geográficas, no caso, para manter uma cultura existindo como uma espécie de parque temático, né? Que você fica fechado, você fica fechado lá dentro. Na realidade, é claro, eles acabam montando formas de sobrevivência, porque eles são gente que nem nós. Então, eles aproveitam aquilo que inventam para cobrar pedágio disso, pedir dinheiro não sei para quê, porque tem que viver. Fazem acordos, às vezes, com empresas europeias, né? Então, assim, que inclusive tem interesses econômicos relacionados à Amazônia e problemas do verde no Brasil, não sei o quê, tal capital verde e tal. Então, eu acho que as cotas raciais, elas, na realidade, elas introduzem. E veja, o que eu quero dizer é o seguinte, os alunos, às vezes, os alunos se acomodam a isso, e acomodam no bom sentido. Eu não acho que, necessariamente, cotas raciais em todos os lugares cria racismo no cotidiano. Eu já vi não criar, certo? Eu não acho que esse é o problema principal. Eu acho que o problema principal é, primeiro, porque ela fere a lógica do mérito, que é uma das poucas coisas que a gente precisa levar em conta, o conceito de mérito e a relação com mérito. E depois ela está baseada num conceito que me parece podre, uma metafísica podre, que é a ideia de que você tem que ficar reparando o que aconteceu historicamente. Eu lembro que na Flip, de uns 2 anos atrás, o João Pereira estava aqui, quando a gente estava lançando Porque Virei à Direita, lá na Casa Folha, e a gente participou de uns debates, e na hora dele... teve um sujeito que estava na plateia que virou para ele e cobrou dele reparação pela colonização, porque ele é português, né? E assim, e ele deu uma resposta que um amigo meu, professor de Sevilha, tinha dado para uma brasileira em Sevilha uma vez sobre Cortés, que foi assim: olha, se a gente entrar nessa matemática, então nós vamos levar embora a civilização também, já que foi nós que trouxemos. Né? Então, assim, entra numa discussão que parece uma conversa de doido. Isso daí, reparação pela colonização. E outra discussão é, o Brasil foi descoberto, foi achado, aqui já existia população indígena. É claro que existia população indígena aqui, é óbvio, né? E que eles não têm que morrer, eles têm que viver do jeito, dentro da sociedade que nem nós. E também essa coisa, não, é racista, é exterminista, sei lá, e fica tentando colar a ideia de que quando você diz, não, todo mundo deve ser igual perante a lei. Trabalhar e ser igual perante a lei. Agora, fica uma discussão, eu estava escutando isso outro dia num rádio, num táxi, uma professora falando isso. A discussão era, por que é importante não saber quem descobriu o Brasil? Olha a frase, hein? Por que é importante a criança não saber quem descobriu o Brasil? É estranha, né? Por quê? Porque saber quem descobriu o Brasil significa que você tem preconceito. Pedro Álvares Cabral é uma figura que chegou aqui, mas já tinha gente vivendo aqui. Agora, dizer que o Brasil, na realidade, é uma criação moderna, que é uma sociedade que nasceu da Revolução Comercial Europeia, da interação entre portugueses, grosso modo, portugueses, negros e índios, e depois outros grupos europeus que vieram para cá. Ou seja, o Brasil não era o Brasil, que Pedro Álvares Cabral não chegou no Brasil. Ele chegou numa praia, que tinham grupos vivendo com suas culturas lá, históricas, né? E que ele trouxe uma série de coisas, inclusive gripe, uma série de problemas, mas ele trouxe uma série de coisas que acabou construindo o país que a gente tem hoje. Então, querer dizer que você é bem educado se você é uma criança que não sabe quem descobriu o Brasil, antes de tudo, me parece uma perda de tempo enorme. Né? Isso que me irrita um pouco, às vezes. Um dos grandes problemas dos meus colegas é que você pode falar qualquer besteira. Isso é o argumento do Sowell, que eu estou falando aqui. Do livro dele, esse é outro livro, Os Ungidos,
Não é o livro que eu estava citando. O Sowell, aquele americano, ele diz assim: o problema de muitos intelectuais, professores da área de humanas, é que você pode falar o que quiser numa aula, nenhum avião vai cair por causa disso. Agora, se você ensinar o moleque a pilotar o avião errado, o avião cai. Se você ensinar o moleque a calcular errado a ponte, ela cai. Se você ensinar o moleque a transplantar o coração errado, o cara morre. Agora, você pode dizer que a sociedade justa é assim, que a sociedade do futuro é assado, que você deve discutir exatamente se a pessoa ela é assim, ou ela é construída assim, ou é a sociedade que constrói, 20% dela, 73% da sociedade, 17% da cultura, e aí você fica e gasta um tempo, e eu acho que um dos grandes desserviços dessa cultura toda de esquerda aí é transformar nós, intelectuais, em seres anóditos, completamente anódinos e meio anêmicos, sabe? Sem ter que digerir nada da vida real, digamos assim. Você cria um mundo à parte e começa a falar como é esse mundo. Bondê, obrigado pela sua eu que agradeço. Uma salva de palmas para você. Só aproveitar e agradecer a quem organizou, que é o Eric, a Patrícia, o Fábio, todo mundo do Partido Novo que está ali na entrada, o Anolo, toda a moçada que está lá, e dizer a todos que haverá outros encontros no ano que vem. Espero que todo mundo participe, porque isso aqui também é um dos nossos modelos de funding, tá bom? Obrigado e até a próxima.